porque lá eu farei tu ouvir as minhas palavras. Porque Deus chegou para o profeta Jeremias e deu essa ordenança que ele descesse depressa. Às vezes Deus fala conosco e às vezes nossos ouvidos não estão atentos para ouvir o Senhor. Mas Jeremias, a palavra diz que assim que o Senhor falou, Jeremias, desce depressa, porque lá eu farei tu ouvir a minha palavra. Porque se formos... Então Jeremias desceu, e lá ele viu um olheiro trabalhando. A visão que Deus deu a Jeremias, havia um olheiro trabalhando naquela roda. Você sabe que a pessoa que trabalha com vaso, construindo vaso, trabalha também girando aquela roda, não é assim? Então, na visão, Jeremias viu aquela roda sendo girada e o vaso sendo feito. E logo após aquele vaso feito, na mão do olheiro, ele cai e se quebra. Deus deu essa visão a Jeremias. E Jeremias, quando vê o vaso cair e quebrar, Jeremias ali entendeu que aquele vaso era ele. Darabassuri canta. Que aquele vaso não era um vaso simples. Então, o que o Senhor quis dizer, Jeremias? Assim como esse vaso caiu da mão do olheiro e se quebrou. E olha que quando o vaso cai e quebra, o olheiro depressa pega aquele mesmo vaso que caiu, pastor, e torna a fazer outro vaso. O que o Senhor quer dizer através desta palavra? Que eu sou o vaso, que você é o vaso. Aleluia, glória. E ele é o olheiro. É Deus. Então ele disse, ele comparou assim como esse vaso na mão do olheiro caiu e se quebrou. Vou pegar aquele vaso do chão e leva e torna a fazer outro vaso. Glória. Mas pode entender aqui que o vaso, pastor, foi o mesmo barro. O olheiro não pegou aquele vaso que quebrou e chegou, não. Ele pegou aquele mesmo vaso. Sabe por quê? O trabalho de levantar um vaso não é fácil. O trabalho de Deus levantar um vaso na presença dele, nessa hora não. O trabalho maior, pastor, é erguer o vaso. E quando cai para levantar só Deus. E ali o Senhor, né, disse, Jeremias, olha só, como aquele olheiro que estava trabalhando com aquele vaso na mão do olheiro cai e se quebra, Jeremias. E olha só que o olheiro tornou a fazer dele novamente um vaso. Assim também é vós nas minhas mãos. Aleluia, Deus. O Senhor quer dizer que o vaso, muitas das vezes, por algumas consequências da vida, acontece de o vaso se rachar. Ou pastor, acontece de o vaso se quebrar. Ou alguma situações que venha bater o vaso. Às vezes você vê um vaso muito usado por Deus, mas não sabe por trás o que ele sofre. Não sabe as consequências que ele leva, pastor, por ele ser um vaso na mão do olheiro. E o bom de tudo é que Jeremias, ele diz, Jeremias, o vaso quando é de barro, que está nas minhas mãos, ele se quebra, mas eu torno a fazer dele um vaso novo. Aleluia. Glória. O Senhor quer dizer ali, assim como aquele olheiro pegou o barro, o mesmo barro, amassou, botou na prensa e fez outro vaso, assim são vós nas minhas mãos. Ei, Jesus está dizendo, como vaso você pode sim, sabe, cair, quebrar, mas uma coisa é certa, que o olheiro te refaz novamente. Aleluia, Deus, glória. Louvado seja Deus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro ao casa de Israel. O Senhor quer dizer, olha, Israel está em ruína, Israel está quebrado, Israel está despedaçado. Quando o Senhor permitiu Jeremias descer a casa do oleiro, ele quis mostrar, está vendo esses vasos aí, Jeremias? Esses vasos são meus, esses vasos são os meus eleitos na terra, esses vasos são os que eu uso na terra, mas
muitos deles estão rachados. Muitos deles estão quebrados. Mas eu, como olheiro, não posso fazer dele um vaso novo. Por isso que muitas das vezes tem situações em nossas vidas que a gente não entende, pastor. Às vezes nós não estamos entendendo que Deus está permitindo no momento o vaso passar. Quantos vasos de Deus é desprezado? Às vezes só serve para aquele momento ser usado, mas por um momento o vaso passa pela alguma situação, a qual vem decair, a qual vem até mesmo passar por tropeço, porque a Bíblia diz que aquele que não tropeça, esse tal ele é perfeito. Vamos citar um dos vasos aqui que caiu, o rei Davi, vaso de alabastro. O vaso na mão de Deus, Davi, porque quantas pelejas Davi venceu? Davi, cheio do Espírito Santo, como vaso na mão do oleiro, derrubou um gigante. Isaías, o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, profetiza a vida do Messias. Outro vaso na mão do oleiro. Louvado seja Deus. E se a gente for parar aqui para citar vasos, muitos vasos cheios de Deus. Daniel foi um dos vasos também, a qual descia todos os dias à casa do oleiro, para ver o oleiro falar. E aí por cima dele descer, fizeram um decreto. E às vezes, amado, por a gente descer, aí às vezes a fraqueza bate. Porque tem momento que o vaso está, sabe, rachado. Tem momento que o vaso está batido. Tem momento, pastor, que o vaso não está para nada. Mas ele sempre, o olheiro pega, ele sabe reparar o vaso. E ali Jeremias deu aquele homem trabalhando com um carinho terrível com aquele barro. Ó. E Jesus disse também, Jeremias, assim sou eu. Da forma que esse olheiro está fazendo, eu faço na tua vida. Quantas das vezes, Jesus quer dizer, quantas das vezes ele se decepcionou com a gente, mas ele não destruiu o vaso. Quantas das vezes Jesus se decepciona comigo e com você, por nossas ações, os nossos atos, mas mesmo assim ele diz, é o vaso nas minhas mãos. Vou quebrar e fazer de novo. Aleluia. Tem muitos vasos que Deus tem quebrado. Às vezes você vê um vaso até fora da presença. Você vê um vaso que você diz, rapaz, aquele cara ali, quando pregava, a igreja tremia. Aquele camarada, quando louvava, Deus descia no arraial. Mas hoje é como está ele, como um vaso rachado, como um vaso quebrado, como um vaso esquecido. Mas eu quero te dizer hoje, prenda essa palavra, a qual o Senhor mandou, deu uma ordenança a Jeremias que descesse depressa. E o Senhor está dizendo para mim e para você, desça a casa do olheiro, porque eu preciso falar contigo. Aleluia, Deus. Eu preciso te alertar do que há de vir. Se eu digo uma coisa, só tem intimidade com Deus quem desce. Às vezes, muitas das vezes, muitos dizem, o pastor está lá assim, mas não sabe por trás o que o vaso do pastor passa. Não sabe a retalia que a gente leva. E às vezes levamos nomes que vocês não querem, se fossem vocês queriam entrar na carne. Mas a gente sabe que o olheiro está cuidando da gente. Aleluia, Deus. Eu tenho certeza que o olheiro, ele não me esqueceu. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não poderia fazer de vós como fez este olheiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do olheiro, assim são vós nas minhas mãos. Aí Jesus está vendo ali? Assim como foi aquele barro na mão do olheiro, são todos na mão do Senhor, que é um vaso. Levanta, Ezequiel, que Jesus quer falar contigo. Aleluia. Glória seja dada a Deus. O 7 diz, no momento em que eu falo com uma nação e contra o reino para arrancar e para derribar e para destruir. Aí está,
Porque o vaso é preciso encher de azeite. Para que Deus não usa vaso vazio. Deus não usa vaso rachado. Deus não usa vaso quebrado. Às vezes você diz que aquele camarada é um vaso, aí traz ele. Pastor, dá uma oportunidade, está quebrado, mas ainda é dele. Aleluia, Jesus. Está despedaçado, mas ainda é meu. Aí o oleiro diz: está rachado, mas ainda é dele. Está quebrado, mas ainda é dele. E como o olheiro, como barro na mão do olheiro, ele sempre sabe trabalhar. Glória a Deus. Então vós são barro na mão do olheiro. Eu sou barro, que muitas das vezes é um barro massapeiro. É aquele barro duro de amassar. Aí precisa de tempo para tratar, sabe? Tem barro que é dessa forma, pastor. Tem barro que você vê um camarada, Deus tem um projeto muito grande, muito lindo na vida do camarada. Mas o camarada é um barro ainda massapeiro duro. Precisa passar por uma prensa terrível, pela química de Jeová, para o barro ficar macio. Aleluia. Arianda labaia sou de canto. Precisa ser amassado. Aí o Senhor diz: o pau, vaso de alabastro, tem que ser quebrado para ser refeito novamente. Como vaso, eu e você todos os dias somos quebrados por Deus. Aquele momento que a gente não tem força para descer a casa do Senhor. E quantas vezes Deus tem nos alertado: ei filhinho, desce depressa. Às vezes quando você desce lá é para você ter intimidade, para quando você profetizar o milagre acontecer, para quando você falar Deus escrever embaixo. Época boa, quando eu tinha 33 anos, mas dei muito lugar como vaso na mão do olheiro. Que Deus me revelava câncer, Deus me mostrava um culto profundo. Pastor, Deus não lhe mostra hoje, não mostra sim. Mas antes eu tinha mais intimidade, porque antes eu me dava mais. Antes eu era um vaso mais chegado ao Senhor. Hoje o tempo passou, as lutas aumentou, porque cada degrau que você sobe é uma luta que acompanha, você sabe disso? E Deus te compreende e te entende. Mas Ele sempre diz: você é um vaso na minha mão. No momento que eu quiser encher, eu vou encher. No momento que você descer lá e falar comigo, eu vou te encher. Então o Senhor está dizendo nesta noite: vaso, se prepare, porque o azeite vai descer. Aleluia, Deus. Se prepare que quando você for descer a casa do oleiro, Deus vai te revelar Glória. o que Ele tem que revelar. Porque uma coisa que eu pedi a Deus, que Ele nunca me deixasse, pastor, enganado. Quando eu percebo que, sabe, o vaso está querendo rachar, me acorde depressa. Jesus derrama o teu deiaçuri e canta lá, Pai, sobre a minha vida. E aí Jesus vem e me socorre. Porque Ele quer o vaso, mas o vaso tem que estar todo dia se humilhando. Todo dia quando eu saio, o Senhor tem misericórdia de mim. Vai comigo, Jesus, na frente. Vai dentro daquele coletivo comigo, eu te convido, Senhor. Senhor, vai comigo ali, ó, onde eu não posso. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Mas também desvia os meus olhos para os lugares maus. Tira meus olhos das posições maus. Sabe por quê? A gente como vaso tem que estar sempre buscando o olheiro, pastor. Sabe por quê? Ele que vai nos conduzir à caminhada. Louvado seja Deus. Glória. O nosso vaso toma cada pancada, que às vezes a gente fica triste. Tem momento que a gente pensa assim até que Deus esqueceu da gente. Deus, o Senhor não está vendo isso não, Senhor. Mas Ele está vendo tudo. Mas Ele diz: filho, cale, porque no momento eu vou te responder. Aleluia, Jesus. E o silêncio, às vezes o vaso está no silêncio, ninguém está entendendo nada. É porque quando Deus for bradar na vida do vaso, meu filho, Ele diz: vou levantar para pregar contra uma nação rebelde. E vocês hoje que são pequenos aqui, ó, vocês são o futuro de amanhã. Deus hoje está te preparando na escolinha, Jeová, porque amanhã vocês vão ser uma bomba, um foguete disparando aqui na terra para ganhar alma para Jesus. Vocês creem nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Creia mesmo, porque o que eu estou falando aqui é de um dano impossível. Eu não estou falando
do pastor, porque o pastor não tem nada para te oferecer. Mas o dono dessa palavra aqui, ele faz. Aleluia, Jesus. O dono dessa palavra aqui faz impossível, pastor. Porque eu digo uma coisa: o impossível Deus está fazendo. Louvado seja Deus. Eu não sei se alguém estava aqui no dia que Deus usou o vaso. Não sei se foi o vaso da. Acho que o seu cara foi a esposa do pastor Gilmar. Esse pastor vai vir um ventinho aí, foi? Mas fica na posição. Porque esse vento Deus vai tirar a vitória. E o vento veio. Se você reparar, o vento passou. Mas Deus prova o vaso, para ver se o vaso. O vento veio, eu não vou fazer o culto não. Sabe, Jesus, eu não vou fazer o culto não, porque não tem pessoas. Aí Jesus te prova. E se é assim que você quer ir para algo grande, se não quer fiar no pequeno, no pouquinho. Eu faço esse culto aqui com todo amor, carinho. Como se a igreja estivesse cheia. Eu prego da mesma forma que estou pregando aqui, eu prego para a igreja de multidão. Eu prego para 2, 3 pessoas, só porque é almas. Aleluia. Às vezes a gente despreza. Só tem 3, não vou pregar não, cuidado. Porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco que no mundo te botarei. Se você quer ser pregador de Gideon, você quer ser pregador de nações, pregue aonde Deus te mandar. Aleluia, Jesus. Do jeito eu prego, se me botar no Gideon, eu prego no Gideon. E Deus faz milagre. Porque eu não faço nada. Se mandar eu profetizar no Gideon, eu profetizo no Gideon. Porque eu não me sinto inferior a ninguém ali. Nós não podemos se sentir inferior. Porque o Deus que usa ele é o mesmo que me usa, te usa. Aleluia, Deus. Nós não podemos se colocar em lugar de inferioridade, não, amado. Porque o Deus que habita na vida deles, habita na nossa. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Eles são vasos, a gente é vaso também. Amém? Não se admire se você vê línguas estranhas, alguém falar. Se você vê milagres acontecendo, não se admire disso, porque Deus está no meio. Amém? Aqui todo dia acontece um milagre, mas só os olhos da carne que não vê. Sabe por quê? Quantas vezes você pode dizer assim: eu tropecei, Jesus não te livrou, te guardou, você está aqui hoje? É milagre. Porque você não deu as costas de vez para Jesus. Mesmo com pouca força, está buscando. Aleluia, Deus. Glória. Então, igreja, nós adorar. Vamos ficar de pé, então, Jesus. Vamos dar glória ao Senhor. Medita mais um pouco na palavra de casa, Jeremias 18 primeiro, amém? Eu não vou prolongar, porque se eu prolongar, Deus vai me usar até de manhã. Eita, amém? glória. Mas, bom, até que me ajudou o Senhor, levanta a mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, neste momento de oração, te agradeço, meu Senhor, por esta palavra, Senhor. Deus, leva o teu povo para casa. Aleluia, Jesus. Nome sanguinado, perverso. Pai, também eu te apresento a tua serva, Senhor, que está, meu Pai, naquele lugar. É, Deus. Pai, coloca um anjo na direita, outro na esquerda. Pai, guarda ela como uma menina nos teus olhos, Senhor. Pai, usa as mãos dos médicos, usa da sabedoria os médicos para dar os medicamentos certos, meu Pai. Para que tudo corra bem, Senhor. Para que a tua serva esteja aqui mais uma vez, falando do grande milagre. É, Deus. Mais uma vez glorificando o teu nome, Senhor. E dizendo que o Senhor é bom e Satanás é que não presta. Que o grande amor de Deus, assim seja. a adoção do Assim Espírito seja. de Deus, Assim seja. seja com todo o povo do Senhor. Diz: Amém. Jesus. Lá em casa. Jesus. Lá em casa. O abraço simbólico também na nossa Vida. Então bate palma, galera. Ele é bom e maravilhoso. Glória.